Janeiro 16, Mateus 12, de 22 e 50. Trazem um endemoniado, cego e surdo para Jesus. Jesus expulsa o demônio e o homem sai falando e ouvindo. As multidões ficam impressionadas, acham que aquilo é um sinal que realmente Jesus é o Messias. E falam, será que ele não é o filho de Davi? O filho de Davi é aquele que haveria de vir, né? Da descendência de Davi. Uma das condições para ser o Messias. Mas os fariseus, que sempre estavam atrás de Jesus, não. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. É por Belzebu que ele faz isso. Jesus ouvindo e fala, olha, um reino dividido não se mantém. Se o reino é dividido em vários grupos, e os grupos lutam entre si, um destruindo o outro, como é que esse reino vai sobreviver? Se Satã expulsa Satã, como é que o reino dele vai sobreviver? Mas, se não é Satã que está expulsando, é o Espírito de Deus. E se é o Espírito de Deus, então o reino do céu chegou para vocês. Não tem como negar. O raciocínio é esse. Como é que pode alguém entrar na casa de um mais forte, de um homem forte, sem dominá-lo? Como é que um ladrão vai roubar uma casa sem dominar o dono da casa? Ele está dizendo, se eu estou derrubando a casa, né, destruindo o reino, acabando com o domínio dele sobre as pessoas, se eu estou fazendo isso, eu tenho mais força do que ele, porque senão ele não deixaria eu fazer. Ele é forte, Satã tem força, como é que ele tem força e deixa eu fazer isso? Então o espírito que eu tenho em mim é mais forte do que o espírito dele, é diferente e mais forte, porque senão ele não deixaria, porque ninguém deixa roubar a sua casa, destruir a sua casa, se não for dominado. Um ladrão para roubar qualquer coisa, para fazer qualquer maldade com alguém, ele domina o dono da casa. Então, se eu estou dominando, eu tenho um espírito mais forte do que o dele. E qual é o espírito que é mais forte que o espírito de Satã? É o HaKodesh, é o Espírito Santo de Deus. Aí ele fala, quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Ou seja, se você não está trabalhando com o Espírito Santo para ajuntar as pessoas e trazê-las para Deus, você está trabalhando com um outro espírito que afasta as pessoas de Deus, né? Espalha. Ele está dizendo isso. Quem não ajunta, espalha. No reino espiritual, não há meio termo. Você não pode ficar em cima do muro no reino espiritual. Não existe isso. Ou você é do Espírito de Deus, ou você é do Espírito de Satã. Não há meio termo, não há muro no reino espiritual. Ou você é de um, ou você é de outro. Ou você está juntando, ou você está espalhando. E eu digo mais, Jesus falando, se falar mal do Filho do Homem, tudo bem, vai ser perdoado. Agora, se falar mal do Espírito de Deus, do Ruach HaKodesh, esse pecado não será perdoado nem neste mundo, Olam Hazé, nem no porvir, Olam Rabá. Porque você falando mal do Espírito de Deus, dizendo que não é o Espírito de Deus que está fazendo aquilo ali, você está falando mal de Deus. Não é do homem que você está falando mal, não é de Jesus, o homem, a figura humana. Você está falando mal de Deus e da obra de Deus quando você fala mal do Espírito de Deus. A planta boa dá fruto bom. A árvore ruim dá fruto ruim. Pelo fruto você conhece a árvore. Você vai repetir isso de formas diferentes. Vocês são uma raça de víboras. Raça é geração. Vocês são geração de serpente. Serpente é descendente de Satã. Se vocês são maus, como é que vocês podem dizer coisas boas? Se você tem maldade no coração. Se você não tem o Espírito Santo, você tem o Espírito do outro. Se você tem o Espírito do outro, você tem coisa ruim no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Coração, na cultura hebraica, é a mente.
tá? A gente tem mania de dizer aqui, mas é a mente, é o pensamento, é a alma, né? Se a pessoa só fala coisas ruins, é porque o seu coração está cheio de mal. Não tem o Espírito de Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus não fica falando mal dos outros. Não pensa o mal, porque tem amor. É só ler 1 Coríntios 13. O que é o amor? O amor não pensa o mal. O amor tudo perdoa, tudo entende. Entende tudo o amor. Tudo o amor entende. Não se escandaliza com nada. Porque sabe que nós somos condição humana, né? Somos pó. Então, se uma pessoa fala mal, se sai coisas ruins, só maldade, só pensamentos ruins, é porque o coração daquela pessoa, a mente, está cheia de maldade. Se ela está cheia de maldade, ela é uma árvore má. Só pode sair coisa má. Não tem o Hakodesh, o Espírito de Deus. E eu digo a vocês, no dia do julgamento, todos vão prestar contas de toda a palavra que tiverem dito. As suas palavras vão favorecer ou prejudicar você no dia do julgamento. O que você fala, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Há muitos livros aí dizendo, né, a palavra tem poder. Tudo realmente o que você fala tem poder. Tudo que a gente fala tem poder. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, muito. Tanto no falar dos outros, quanto nas afirmações a nós mesmos, a nossa pessoa. Procurar sempre pensar coisas boas, falar coisas boas, porque nós vamos prestar contas de tudo que nós tivermos falado, de toda palavra inútil. Palavra também não é uma coisa que você deve gastar assim, não. Falar assim, inutilmente, a troco do nada. Não. Já fiquei lá jogando conversa fora. Não é uma coisa que você deve fazer, não. Segundo Jesus está falando aqui, jogar a conversa fora. Porque essa conversa que você jogou fora, ela vai ser somada lá na sua conta, lá no dia do juízo. E você vai prestar conta. Você vai ser julgado. E a sua condenação, a sua absolvição, vai depender também dessas palavras que você tiver falado. Aí, os doutores da lei e os fariseus chegaram para ele e falaram: ah, tá bom, você é o Messias, então faz um sinal aí pra gente ver que realmente você é o Messias. Não, vocês são uma geração má e adúltera. Adúltera por quê? Porque traem a Deus. O adultério é uma coisa terrível para Deus. O adultério é traição. Deus tem um casamento, uma aliança com o seu povo. Quando você trai a Deus, quando você adora outros deuses, você está praticando um adultério espiritual. E o que Jesus está falando? Vocês é uma geração má e adúltera, porque traem a Deus. Vocês estão querendo um sinal? Eu não vou dar sinal nenhum para vocês, não. O sinal que eu vou dar para vocês é o sinal que o Jonas deu. O Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe grande. Dizem que era uma baleia. E o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Esse vai ser o sinal que eu vou dar para vocês. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que nada é capaz de despertar a fé de uma pessoa que não está disposta a fazer um compromisso com Deus. Não está afim de nada. Lá no deserto, quando o povo hebreu foi liberto do Egito, que atravessou, Deus abriu um mar para eles passarem. Gente, abriu um mar. É um negócio que até hoje nós todos ficamos pasmos. Poucos dias depois, eles já haviam esquecido aquele sinal do poder e da proteção de Deus e estavam lá adorando um bezerro de ouro, adorando ouro. Adorando outro Deus, o boi que Deus criou para ele usar, para arar a terra, e botou lá e falou: oh, você é o meu Elohim. Jesus sabia, não adianta sinal se a pessoa não está a fim de se comprometer. Não adianta, pode fazer o sinal que quiser, não vai acreditar, porque não está a fim. Não está a fim de tomar compromisso nenhum com Deus, porque o compromisso com Deus implica mudança de vida, e ninguém está a fim de mudar. Se você não tiver o Espírito Santo, você não muda. O Espírito é que vai te convencendo. Está errado, muda isso aí, está tudo errado. Aí você vai mudando. Se não tem Espírito, não quer saber.
Quer saber, não, pode fazer o milagre. Está fazendo só de onda, porque ele podia fazer o milagre que fosse ali que eles não iam acreditar. Como ele estava fazendo? E não estavam acreditando. Né? Todo mundo sabia, mas eles viam, porque eles viviam atrás de Jesus. Os fariseus viviam atrás de Jesus, eles viam tudo que Jesus fazia. Por que é que não acreditaram? Queria que ele fizesse especificamente para eles verem, só para eles, particular. Eu vou dizer para vocês, Jesus continua, no dia do julgamento, no dia do juízo final, vai haver mais benevolência para os homens de Nínive, eles vão ficar de pé contra vocês, porque eles, quando Jonas foi lá pregar para eles fizeram penitência e se arrependeram. E tem um aqui que é maior do que Jonas. E vocês não ouvem. Outra coisa, a rainha do sul, a rainha de Sabá, veio, ela também vai ficar de pé contra vocês, porque ela veio aqui em Israel, veio lá de longe, para ouvir a sabedoria de Salomão, Shlomo. E aqui está um que é maior do que Salomão, mas vocês não ouvem. Agora, essa passagem é de difícil interpretação. Quando um espírito é expulso, ele fala assim, isso tudo do mesmo contexto, tá? Vamos entender o contexto. Ele sai de um corpo, fica vagando por lugares desertos, procurando onde parar. Aí ele não encontra, então ele diz, vou voltar para minha casa. Vou voltar lá para onde eu saí. Quando ele chega, encontra a casa limpa e arrumada. Então ele chama mais 7 espíritos piores do que ele para virem morar ali também. E a condição desse homem fica pior do que era antes. O que Jesus está dizendo aqui? Eu vou dar uma interpretação. Ele está dizendo que Israel está viu ele fazendo as obras boas de Deus, limpando a mente das pessoas, trazendo a luz de Deus para limpar a mente. Limpar a mente significa o quê? Tirar da cabeça toda aquela maldade que o Satã colocou. É o padrão de pensamento de Satã, aquela forma de pensar equivocada, errada, tudo contaminado, tudo corrompido. Você pensa tudo errado. Ele veio limpar. Limpou, os espíritos foram embora, enquanto ele estava ali. Quando ele saiu, o espírito viu que não tinha lugar, ele voltou. Peraí, tá tudo arrumadinho aqui, vou entrar. E trouxe 7 piores com ele. E a condição ficou pior do povo. Por quê? São pessoas que instruem equivocadamente. Porque não têm a luz de Deus, não estão trazendo o Espírito de Deus, mas trazendo o Espírito de homens, instruções feitas pelos homens, não por Deus. E tudo que é feito por homem é sujeito de corrupção, é sujeito a coisa ruim, né? Se o de Deus imagina o nosso. Então ele está dizendo, é o que vai acontecer com essa geração. Essa geração não é aquela geração do tempo dele não, né? Voltando a repetir. Essas pessoas, filhos da desobediência, as pessoas que têm esse padrão de pensamento. Essa geração. Jesus falava a multidões. Outro contexto. Mudamos de contexto agora. Ele está falando de multidões, aquela confusão toda, aquela monte de gente em volta dele. E alguém chega para ele e fala, olha só, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, eles querem falar contigo. Mãe era Maria, os irmãos eram filhos da Maria com José. Não eram primos de Jesus não, tá? Existe uma interpretação dizendo que ali não está se referindo a irmão, não está falando, quando fala irmão, fala todo mundo irmão, como nós, evangélicos e cristãos, nos referimos uns aos outros como irmãos. Não era esse o caso. Era irmão mesmo.
Porque na Bíblia não há nenhuma passagem, nem no Antigo Testamento nem no Novo, que diz que a mãe do Messias ia ficar virgem a vida toda. Ela ia ser virgem para conceber virgem, mas não ia ficar virgem a vida toda, que ele ia ter marido e não ia ter relação com ele. Não tem nenhum lugar da Bíblia escrito isso. Isso não está na palavra de Deus. E eles eram irmãos porque eram irmãos mesmo. Por quê? Quando em Atos 1,14, que relaciona os 12 apóstolos lá, que seriam os irmãos de Jesus, ele fala, e depois também estava sua mãe com seus irmãos, separado dos irmãos, entre aspas, né? Os discípulos. Então, era outra pessoa. E outro detalhe também, se eles eram primos, estavam sempre, todas as vezes em que se refere, a palavra de Deus se refere a esses irmãos de Jesus, eles estão sempre com a mãe de Jesus, a Miriam. Poxa, esses primos também estão sempre com a tia? Nunca estão com a mãe deles, com a família deles? Estão sempre com outra família, com a tia? Ainda mais numa sociedade super familiar, onde o núcleo familiar tem uma importância tremenda? Muito esquisito, né? Bom, falam para ele, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. E outra coisa, a família de Jesus achava que ele era maluco. Não acreditava nele, não acreditava na missão dele, não acreditava que ele era Messias. Ele próprio disse, o profeta não é recebido nem na sua casa. E lá na cidade dele ele não conseguiu fazer nenhum milagre. A família não o aceitou, tá? A família também o rejeitou. Só mais tarde, depois que ele morreu, o irmão dele, Tiago, entendeu. Né? Escreveu e tudo. Mas a família não aceitava. E ele diz assim, quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe, meu irmão, minha irmã são todos que fazem a palavra de Deus, que cumprem a palavra de Deus, que obedecem a Deus. Estes são a minha mãe, a minha irmã e o meu irmão. Por isso que a gente se chama de irmão, né? Nós que cremos em Deus, cremos no Messias e cumprimos a sua palavra. Nós somos os irmãos dele. Amém.